Oi, tudo bem? Eu vim aqui falar para vocês sobre a criptoinvestidor. Eu conheci a criptoinvestidor há cerca de 1 ano e meio. Eu já operava com criptomoedas, mas eu tinha algumas dificuldades, tomava alguns stops e ficava muito ali no zero a zero. Mas depois que eu conheci a criptoinvestidor, a coisa deslanchou, entendeu? O Diego e a equipe dele é um pessoal muito divertido, muito legal, muito profissional. Eu fico acompanhando eles e vendo as análises que eles fazem. Parece que o cara é mágico, ele sabe para que lado que vai o mercado. Se você é profissional do ramo de criptomoedas, compensa você entrar lá e fazer parte do nosso time. Se você não é também um motivo lá. Só as lives que ele faz durante todo, tem live de manhã, tem live à tarde. Só nas lives você já aprende muito. E ele lançou um curso agora completíssimo, cara. Para você que está começando aí, entra lá, vale a pena. Para você que é profissional, entra lá também, vale a pena, tá? Eu estou muito satisfeito. Hoje eu vivo do mercado financeiro, eu vivo de criptomoedas. Eu parei tudo e parte do meu sucesso eu devo aí a criptoinvestidor. Aprendi muito com eles, evoluí muito nos meus trades, a forma com que eu vejo o gráfico, a paciência. O Diego não deixa fazer trade todo dia. Tem dia, ó, passamos agora uns 15 dias sem operar. Pegamos a baixa do mercado e fazer lucro agora, tá bom? Grande abraço a todos, recomendado criptoinvestidor. Forte abraço. Boa tarde, pessoal. Me chamo Maico Rei, sou empresário, trader profissional, moro aqui na França e opero com o método da criptoinvestidor já há algum tempo. E queria compartilhar com vocês justamente essa experiência que eu tive, né? Quando eu decidi começar o mercado de criptomoedas, operar nesse mercado, o que eu fiz? Eu adquiri a maioria dos cursos desses youtubers que vocês conhecem, dos grandes youtubers de criptomoeda, dentre eles a criptoinvestidor. E dentro dessa minha experiência, esse tempo no mercado, o que eu percebi? Que um conteúdo sério, uma comunidade engajada, eu só encontrava dentro da cripto. Então, essa formação que o Diego, o Arthur, o Diego Paul também deram, né, foram fundamental para a minha formação, para o resultado que eu tenho hoje. Hoje eu tenho pessoas que me seguem, eu tenho alunos, eu tenho pessoas que curtem minhas análises e eu continuo fazendo parte do grupo da criptoinvestidor. Isso para mim é fundamental, para me dar tranquilidade na hora de operar. E justamente a gente vê uma outra visão do mercado, né? Às vezes você tem alguma coisa que você não enxerga, o pessoal da cripto está sempre atento, a comunidade muito forte. E realmente, se você quiser um divisor de águas, se você quiser um curso sério, né, que não mostra mamilos, que não tem aquela palhaçada, turbante na cabeça, eu indico para vocês virem para cá, fazer parte dessa comunidade que tem muito a acrescentar, tá bom? Abraço a todos, fiquem com Deus. Eu enxergo que eu me deparei com alguns analistas que até falavam coisas bacanas, mas muito técnicos. Eu não conseguia entender. Só que você falava de uma maneira, e hoje já evoluiu bastante, você mudou muito também, mas na ocasião você falava de uma maneira que estava apresentando o mercado para mim de uma maneira mais palatável, quer dizer, eu estava conseguindo entender, digerir aquilo, e estava me dando uma perspectiva de entendimento real do mercado. E era uma maneira de enxergar fora do padrão que eu estava vendo até então. E eu enxerguei aí, e até meu perfil, eu sou holder, cara, eu tenho um perfil completamente diferente da maioria até do grupo que a gente tem, mas eu enxerguei na tua maneira de orientar, falei, puta, com esse cara eu consigo me achar. Não importa se eu vou ter o perfil dele de trader ou não, mas eu me acho. E aí eu assinei o plano a princípio básico e ganhei mó grana com sinais, só que sem orientação. Então eu tava ali investindo, mas sem entender realmente o que eu tava fazendo. Perdi muita grana também, virtualmente eu perdi muita grana. O meu setting de operação tem um percentual de aceitação de perda ali, porque eu sou holder. Eu tenho que saber perder para ganhar. Se eu não souber perder, eu não ganho. Ainda mais com o perfil que eu tenho, que é onde eu me achei meu perfil psicológico, porque eu fiz trade, fiz day trade. Aí eu saía no topo, aí o topinho passava um pouquinho, entrava de novo, aí puf, entregava.
Dependia de uma notícia, de alguém do YouTube falando alguma coisa. Eu não tinha capacidade nem de encontrar e nem de, depois de achado, avaliar. Foi na Cripto Investidor que eu aprendi. É muita profundidade às vezes, né? Você aprende a identificar uma parceria de valor, você aprende a identificar que a função que ele está desempenhando de uma maneira geral tem potencial. E aí vai de você avaliar o quanto percentualmente você vai colocar naquele projeto ali, né, cara? Isso eu não quero ficar falando muito, mas assim, eu consigo diversificar bastante hoje porque minha banca tá bacana, né? Não é todo mundo que vai conseguir ter, cara, tem, sei lá, mais de 100 tokens. Uma coisa interessante que eu aprendi com vocês, e é uma coisa minha, entender o valor, é trabalhar no valor do token, ou entender o valor da unidade daquele token ali, independente do dólar. Operar numa plataforma em plataforma DeFi com pares voláteis sem passar por nenhuma stablecoin e fazer meu trade ali. De um negócio nada a ver com outro, largar minhas cakes para pegar uma gema, ou enfim, não importa. Estou te dando um exemplo qualquer. Mas é entender o valor, de novo, usando, por exemplo, a Hiroshi como exemplo, que eu faço um stake, eu diversifiquei bastante dentro da Hiroshi, um monte de coisinha que eu tenho em hold, comecei a jogar lá, criei um monte de par LP e renda passiva. E, cara, para mim, é o que eu te falei, não importa se a Hiroshi hoje está 8 centavos, veio de 20, veio de $1. O que eu enxergo ali é a capacidade dela me gerar unidade por dia. E aí, se eu vou fazer aquele dinheiro ali na hora, pode ser um lucro baixo, ou se eu vou esperar um pump para fazer um lucrão no momento X, aí é comigo. Mas eu entendo o valor daquela plataforma, daquele tokenzinho ali, tá me dando Hiroshizinha todo dia, independente de quanto vale em dólar, porque o valor de dólar vai ser no momento que eu decidi operar, decidi vender. Eu já não passo sem vocês, pá. Eu, se não ouvir a tua voz, fico deprimido. Faz parte da minha rotina. Eu levo sempre para todo lado e vou ouvir, mesmo quando vou voar, vou daqui para Nova Iorque. Se há uma live que eu não assisti, eu chego lá, tiro um bocadinho para ouvir, para ver a live, tudo. Já faz parte, mesmo a necessidade que eu sinto de ajudar os membros que pedem dúvidas ali, ou às vezes é final de semana, vocês estão mais off, não é? Mas eu não, às vezes é o final de semana, estou mais presente porque o meu trabalho até permite mais, e às vezes a minha mulher, como também é assistente de bordo, às vezes está ela fora e eu estou sozinho aqui em casa no final de semana. Então vocês estão mais off, eu estou mais on. Então tenho a oportunidade de ajudar ali alguns membros com dúvidas que eles tenham. E isso é espetacular. A comunidade que está criada ali no... Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à terceira aula do Despertar Cripto, evento este que tem como objetivo abrir os seus olhos e despertar a sua mente para o mercado mais promissor da atualidade, o mercado de criptomoedas. E se você que já assistiu a aula 1 e 2 e já acha que viu muita coisa e já percebeu que esse mercado é capaz de gerar lucros absurdos e te tornar milionário nos próximos 10 anos, saiba que a aula de hoje vai abrir ainda mais a sua mente. Pois o que eu vou te mostrar hoje não é um futuro planejado, mas sim um futuro anunciado e já está acontecendo. E caso você tenha caído de paraquedas e ainda não assistiu às aulas 1 e 2, volta lá, assiste rapidinho, porque o que eu tenho compartilhado aqui é um passo a passo e cada aula complementa a outra. De modo que se você continuar assistindo essa aula aqui sem ter assistido às aulas anteriores, você pode acabar ficando um pouco confuso e perdido e aí começar a achar que algo simples que eu estou explicando acaba se tornando algo complicado. Então, assista às aulas anteriores para depois assistir essa daqui, combinado? Na primeira aula eu mostrei para vocês sobre as grandes oportunidades que esse mercado de criptomoedas tem e a importância de você ter o conhecimento certo para conseguir operá-lo. E disse também que tem gente que não acredita nesse mercado, mas na verdade esse tipo de pessoa está em busca de dinheiro fácil e não de conhecimento. E eu tenho certeza que você que está assistindo aí não é esse tipo de pessoa, pois eu tenho certeza absoluta que você sabe o que você quer. Eu tenho certeza que você é uma pessoa determinada e que está focada em buscando seus objetivos. Pois se não fosse, você não estaria até agora comigo assistindo essa terceira aula. Então parabéns, meus queridos, pois são pessoas assim que serão capazes de tomar decisões que os tornarão futuros milionários. Na aula 2 eu te mostrei que esse mercado não é um bicho de 7 cabeças. E fizemos análise teórica e técnica juntos.
provando o quê? O quanto que é simples de operar nesse mercado, desde que você sabe o que está fazendo. E hoje eu quero abrir ainda mais a sua mente para o que o futuro nos reserva neste mercado. Sim, pois tanto eu quanto as empresas multibilionárias que falei lá na aula 1, nós já sabemos o que está por vir. E estamos mega animados com a perspectiva do que esse mercado vai se tornar. E eu quero que você venha surfar essa onda gigantesca que está vindo, que vai trazer muito dinheiro para esse mercado, pois eu tenho certeza que você merece mudar a sua vida assim como eu estou mudando a minha. Então vamos para o conteúdo? O que eu vou te mostrar hoje vai revolucionar todo o sistema financeiro global. E não só dele, vai revolucionar de fato como vai funcionar o mundo nos próximos 5 a 10 anos. E o que isso significa, Diego? Vai revolucionar de que maneira? Significa que vai ocorrer uma revolução em todo o sistema financeiro, serviços, supply chain, que supply chain faz parte da cadeia de entregas, transporte, indústria, tudo que você possa imaginar seguros. Tudo vai ocorrer de forma automatizada, integrada globalmente, tudo ocorrendo num ecossistema único, onde todas as empresas meio que se conversam e todo mundo vai ter que utilizar essa plataforma. Mais ou menos assim. Lembra aqueles filmes de 20, 30 anos atrás que a gente assistia, que a gente via aquelas ficções científicas de futuro, onde tudo era conectado, automatizado, ocorrendo em tempo real, digital? Pois é. Nós chegamos nessa fase da humanidade, né? Nessa fase da evolução da humanidade. E não se assuste, tá? Não se assuste, pois isso vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. E quem conseguir tirar proveito disso vai ganhar muito dinheiro, e é sobre isso que eu quero trazer para vocês hoje. E é isso que eu vou compartilhar para a gente poder crescer e faturar muito juntos. E quando eu falo que vai ocorrer essa revolução no sistema financeiro global, na indústria e tudo de forma automatizada, eu tô falando que vai vir muito dinheiro para esse mercado. E eu não tô falando de bilhões de dólares, não. Eu tô falando de trilhões, dezenas, centenas de trilhões de dólares que vão vir para esse mercado de criptomoedas nos próximos anos. E na boa, quando eu começo a falar desse jeito, meus queridos, ó, meu olho chega a brilhar. E para eu poder explicar melhor, eu preciso deixar claro alguns conceitos para vocês entenderem melhor tudo que eu vou explicar daqui para frente, ok? O primeiro deles é o DeFi. D-E-F-I. DeFi. Que nada mais é do que Decentralized Finance, que é finanças descentralizadas. E se você achou que o Bitcoin e a blockchain já tinham revolucionado o mercado, quando você começar a entender como funciona o DeFi que eu vou explicar aqui para vocês, vai abrir mais ainda a mente de vocês. DeFi, ou finanças descentralizadas, trata-se de um ecossistema composto por aplicativos financeiros desenvolvidos na blockchain. E esses aplicativos, eles têm as suas peculiaridades específicas. Esse ecossistema permite desenvolver instrumentos financeiros super avançados e mais seguros ainda, que são executados através de smart contracts. E é exatamente por causa dos smart contracts que não existe mais a necessidade de terceiros, ou seja, bancos e tudo mais, controlar as suas finanças. Tá, Diego, mas o que são esses smart contracts? Smart contracts são o quê? Contratos inteligentes, a própria tradução já diz. E eles não têm a necessidade de nenhuma interação humana e nenhuma interação de terceiros para executar. Eles são auto-executáveis. De acordo com o que foi passado de coordenada para aquele contrato, ele vai se auto-executar de forma automatizada, seguindo as condições estabelecidas dentro daquele contrato. Ou seja, tira completamente toda a burocracia do processo. Pensa assim, para você firmar um contrato, você precisa ir até o local, assinar aquela folha de papel, alguém para validá-lo, geralmente um cartório vai fazer a validação da sua assinatura, depois tem que devolver esse contrato, a pessoa vai ter que colocar em algum sistema para daí ele começar a entrar em vigor. E todo esse processo está sujeito a erros. E claro, num contrato normal, tudo vai estar ali, né? Cláusulas, condições. Se você não seguir o contrato, vai estar lá as penalidades por não seguir esse contrato. E depois, condições que precisam ser cobradas se você não for pagar. Ou se você não pagar de fato, o que vai acontecer? Você vai começar a receber cartinhas de aviso, e-mails, avisos no celular que não foi pago aquilo ali. E aí, isso pode se estender por muito tempo, correto? Até alguém conseguir cobrar de fato
aquele contrato específico. Já com smart contracts, as coisas são bem diferentes. Eles conseguem fazer tudo o que os contratos físicos e burocráticos fazem, só que eles fazem dentro da blockchain, sem ter o risco aí de alguém fazer alguma ação errada, apertar o botão errado, colocar no sistema informações incorretas, colocando todo o contrato a perder. Assim como os contratos burocráticos, depois que o smart contract, o contrato inteligente, ele é firmado, ele vai seguir o quê? A orientação e a programação daquele contrato. Então ele vai... Todo o processo posterior vai ser de forma automatizada, ou seja, vai ser auto-executável. Não vai precisar de nenhuma interação humana ou uma interação de terceiro para executar aquilo. E sem contar que quando as condições desse tipo de contrato não são cumpridas, o que acontece é bem diferente do que simplesmente receber avisos aí e não darem nada. E fique tranquilo, eu vou dar vários exemplos aí de como eles funcionam para você entender perfeitamente o que é um smart contract, o que é um contrato inteligente. Só detalhe, smart contract é o termo em inglês. Contrato inteligente é a tradução, tá? Tá, Diego, mas os contratos inteligentes, eles são seguros? São, e são muito, porque como eu falei, eles são auto-executáveis. Então, depois que foram ali colocadas as condições e as cláusulas desse contrato, não tem ser humano que vai lá e vai conseguir alterar essas condições. Ele vai se auto-executar. A partir do momento que ele foi configurado, ele vai se auto-executar. E não tem como nenhum humano ir lá e corromper ou alterar as informações daquilo ali que já foi firmado. E isso, meus queridos, isso sim é o grande avanço tecnológico do nosso século. Então, meus queridos, antes de eu começar a explicar mais a fundo o que é o sistema DeFi, né, de finanças descentralizadas, eu preciso que vocês entendam de fato como funciona os contratos inteligentes, né, os smart contracts, pois os contratos inteligentes são a base do funcionamento do ecossistema DeFi. Então, eu quero passar alguns pontos importantes para vocês. Como eu já disse, os smart contracts são contratos digitais auto-executáveis que utilizam da tecnologia blockchain para garantir que os acordos firmados sejam cumpridos. E além disso, por utilizar a tecnologia blockchain, os smart contracts têm vantagens assim absurdas, tais como mais precisão na execução, pois os termos são claros e sem margem para interpretações. Menor custo, já que é uma redução gigantesca no custo operacional, e isso vai impactar diretamente no quê? No consumidor, porque vai diminuir o custo para o consumidor final também. Terá também uma maior rapidez de todo o processo, já que eles são digitais, então eles meio que executam-se instantaneamente, ou seja, eles são mais seguros, eficientes e muito mais rápidos. Ou seja, smart contracts são mais transparentes, seguros, eficientes, rápidos, tudo de bom, beleza? Agora eu quero demonstrar para vocês aí alguns exemplos na prática, não é de como eles seriam, como que funciona, não, já estavam funcionando. Alguns exemplos aqui onde nós podemos aplicar os smart contracts que já são aplicados. Serviços financeiros, execução de leilões que verificam automaticamente a melhor proposta de compra, reembolso dos demais participantes do leilão, desabilitação do produto em caso de não pagamento do contrato de crédito. Então, bem simples. Vai correr um leilão. Os interessados já começam a dar os lances. Deixa já um dinheiro em custódia. O melhor lance ganha. Perfeito. O contrato inteligente vai falar, opa, o maior lance foi esse. Já vamos pegar a parte que ele deixou como lance, tá? Ou como garantia. Dos demais envolvidos, ou seja, dos demais participantes, devolve o dinheiro automaticamente, envia para a conta dessas pessoas. A pessoa que ganhou o leilão já fica com o dinheiro bloqueado, já é liberado o produto ou serviço daquele leilão. Tudo de forma automática, sem erro, sem conflito, sem nada. O grande problema da humanidade é os humanos. Onde tem humano, tem erro, tem falha, tem sacanagem, tem corrupção. Tem corrupção. Aqui não tem como. Outro exemplo. Tão falado aqui ultimamente no nosso querido Brasil, urnas eletrônicas. Utiliza-se uma urna eletrônica com tecnologia da década do 1990, ou seja, da década de 90, tá? A gente tá falando aí de quase 30 anos atrás. Perto do que nós temos hoje de tecnologia, é impossível a gente pensar que aquilo é seguro, tá certo? Quer ver como que ficaria bem seguro aquilo lá? Você cria um sistema de eleição onde os usuários, ou seja, os eleitores, no caso nós, vamos votar através de blockchain.
O que foi gravado através de blockchain não tem como ser alterado. Ou seja, não tem como manipular dados, não tem como alterar aquilo. É tão simples. Através de uma própria urna eletrônica conectada automaticamente em blockchain e as pessoas conferindo a validação das pessoas que estão indo votar, identificou, os dados bateram, tudo certinho. Você não precisa nem sair de casa se você fosse ver. Porque a partir do momento que você tem um cadastro único dentro de um país e você tem aquele certificado digital do próprio eleitor, esse eleitor poderia entrar dentro do sistema, pegar o certificado digital da pessoa, a pessoa vai lá, entra no site, faz o voto. Esse voto fica registrado em blockchain. Depois é só fazer a contagem. Um contrato inteligente daria conta de tudo isso, fazendo tudo de forma automática, sem interação humana, ou seja, sem roubo. E seria rápido, simples e imutável. Não tem como adulterar um processo de eleição através de blockchain. Uma solução bem rápida, simples e baratíssima. Não seria os bilhões de dólares que é gasto todo ano com essas palhaçadas. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Varejo online. Liberação automática para o vendedor do valor do produto ou serviço comercializado apenas quando o comprador recebe esse produto. Então, através de um smart contract firmado, o cara vai no Mercado Livre, faz a compra. O produto chegou no destino? Ótimo, libera o dinheiro automaticamente para o comprador ou para o vendedor. Logística. Walmart, por exemplo, já faz uso dos smart contracts para rastrear e localizar alimentos em sua cadeia de suprimentos, utilizando um registro de dados via blockchain. Só para você entender. Então tem todo o estoque deles. Cada produto tem um código, e esse código ele vai passando e sendo rastreado através dos dispositivos que as pessoas, de forma manual, vão apertando para verificar, certo? Certo. Esse seria um processo normalzinho, e aí você faz o levantamento da quantidade de produtos, onde eles estão e tudo mais. Isso de forma manual. Através de smart contract, a Walmart já faz isso, só que ela vai além. Eles utilizam também, não está escrito aqui, mas eles utilizam também a tecnologia IoT, que é a internet das coisas. O que é a internet das coisas? Desculpa aí, galera, a vida de trader é desse jeito mesmo. Fica tocando alarme pra gente entrar em operação toda hora. Bora voltar pra aula agora. Valeu. A internet das coisas já está conectada na blockchain, tá? Que é o ecossistema que a gente já vem conversando. E o que essa internet das coisas faz? Ela consegue fazer tudo em tempo real, ou seja, ela já está conectada via GPS, através de satélite, ela consegue verificar temperatura do ambiente, o status de algum alimento ou algo do tipo, desde que tenha um chip conectado naquele transporte, ou naquele produto ou algo assim. Então vamos supor que os pallets, que é onde ficam os produtos, né, que a pessoa coloca todos os produtos em cima daquele tablado de madeira, os pallets já estão com a identificação. E naquela identificação fica registrado que contém o produto A, B e C. Esses produtos estão naquele pallet com o chip de IoT. Através de blockchain, consegue a central rastrear onde está aquele pallet, quais produtos que tem aquele pallet, qual o local desses produtos, qual que é a temperatura que esses produtos estão, ou seja, ele consegue observar tudo. Isso está avançando cada vez mais. Então, quando eu falo, essa aula que nós estamos dando aqui é o verdadeiro boom. Vocês acharam que Bitcoin e blockchain já era o boom? Vocês estão vendo que o quê? Que o boom está muito mais avançado do que você imaginava, tá certo? Financiamento. Já pensou em um smart contract que, caso ocorra atraso no pagamento das parcelas de um veículo financiado, por exemplo, este ficasse bloqueado até o pagamento? Olha que solução boa. A pessoa fez o financiamento de carro, o contrato firmado através de um smart contract, de um contrato inteligente, a pessoa não pagou a parcela. Teria um puta de um trâmite gigantesco para conseguir apreender o carro e tudo mais, certo? Então, através do smart contract, com a tecnologia IoT que eu acabei de falar, que é um chip, então a pessoa comprou o carro, fez o contrato, esse contrato através do smart contract, contrato inteligente, a pessoa recebe o carro. Alguém vai lá e coloca, né, esse dispositivo IoT, que é um chipinho, um chip como se fosse chip de celular, dentro do carro. Beleza. A pessoa parou de pagar, esse chip já está conectado no carro, por exemplo, na parte da injeção eletrônica dele, bloqueia o carro. Olha que solução prática.
Por quê? Porque essa pessoa não pagou a parcela. Ah, ele pagou a parcela. O contrato inteligente identifica o pagamento da parcela e libera o funcionamento do carro. Pronto. E aí, ó, judiciário. Imagina a praticidade de execução automática dos termos de acordos judiciais e sentenças. Olha que coisa linda. Olha como que ia funcionar rápido. Seguro. A companhia de seguros AXA, desde 2017, já utiliza a tecnologia blockchain, reembolsa o consumidor em caso de atraso ou cancelamento de voo, bastando após contratar, cadastrar seu voo e sua conta. Não conseguiu pegar o voo, eles já fazem o reembolso ali daquilo que estava sendo negociado. Olha que bacana. Mercado imobiliário. Possibilidade de execução automática do contrato em caso de inadimplência do locador, além de facilitar transações de compra e venda de imóveis. Exato. Você vai lá, vai na Caixa, faz um contrato para um financiamento de imóvel, aí tem todo aquele trâmite gigantesco, leva meses para você conseguir aprovar, aí depois você paga uma porrada de taxa. Cara, se você faz um contrato via contrato inteligente, auto-executável, ia ser assim, ó, ia reduzir em 99% o tempo e o custo daquilo ali. Então, contratos inteligentes retiram burocracia, eles acabam com a burocracia, custo é baixíssimo, ridículo de baixo comparado com o custo de trâmite de contrato normal, imutável, ou seja, as condições são aquelas, tem que seguir, se não seguir ele vai executar uma medida que estava prevista dentro do contrato. Então, ou seja, não tenho o que falar. A agilidade, velocidade e segurança são absurdas. Aí, agora sim. Agora a gente vai falar... Tá, Diego, então eu entendi muito bem como que funciona Smart Contract. Perfeito. Por que eu passei isso? Porque Smart Contracts, ou contratos inteligentes, são a base da blockchain, das criptomoedas, e principalmente são a base das finanças descentralizadas ou centralizadas. Basicamente, é a base para tudo, que são os contratos inteligentes. Então, recapitulando. Primeiro, surgiu a blockchain junto com o Bitcoin. Bitcoin tem contrato inteligente? Ainda não. Está previsto para ser implantada essa atualização, mas ainda não tem. Aí depois veio o Ethereum, Ethereum, que é uma criptomoeda, que introduziu o quê? Essa possibilidade de smart contracts. E aí, a blockchain, a criptomoeda, esse mercado veio crescendo demais, até que chegou o DeFi, que são as finanças descentralizadas. Então, basicamente, nas finanças descentralizadas, você não vai precisar de alguém para intermediar. Só para você entender. Hoje, como que uma corretora funciona? Lembra a corretora Binance que eu mostrei para vocês na aula anterior? Como que é rápido para comprar? Exato, mas aquela corretora é que administra, na verdade, o seu dinheiro, porque você transfere o dinheiro para lá para poder comprar criptomoedas para poder fazer as negociações, certo? Ou seja, essa exchange, ela centraliza ali, ela detém ali o seu dinheiro, porque se você depositou para alguém, nesse momento está com ela. Claro, existe a confiança dela devolver para você, mas não pertence mais a você. É como um banco. Banco, quando você deposita o dinheiro num banco, aquele dinheiro é seu? Não, você saiu do poder. Você tem o quê? Uma relação de confiança. Mas se der um BO muito sério e não te devolverem, você vai ter que entrar com processo, você vai continuar sem o dinheiro, esse processo vai rolar durante anos, até que você recebe, através de processo judicial, o seu dinheiro de volta, ou não. Pode durar décadas e você fica sem seu dinheiro. Então, a partir do momento que você dá o seu dinheiro para alguém, ele não é mais seu. Se você depositou em um banco, esse dinheiro não é seu. Você tem uma relação de confiança, mas nada mais que isso. Perfeito? Então, o processo natural, quando você vai através de uma corretora, existe essa relação de confiança, mas a segurança não é 100%. Por quê? Porque esse dinheiro não está mais com você, não é seu. Está em posse de outra pessoa e você tem um valor representativo daquele dinheiro. Você utiliza tudo. Mas se por acaso acontecer algum problema muito sério, o único jeito de você recuperar esse dinheiro é você entrando na justiça para tentar reaver esse dinheiro e pode demorar anos até você conseguir, certo? Em DeFi, não. O DeFi, que são as finanças descentralizadas, é a revolução de todo esse mercado e do mundo. Por quê? Aqui, tudo é de pessoa para pessoa,
gerenciado por smart contracts, contratos inteligentes. Então você consegue comprar uma criptomoeda, vender uma criptomoeda, emprestar essa criptomoeda. Você consegue operar contratos futuros. O que é contratos futuros? São contratos com alavancagem. É como se você pegasse dinheiro emprestado da plataforma e com o dinheiro emprestado da plataforma você conseguisse operar como se estivesse operando com muito mais dinheiro, porque você pegou dinheiro emprestado. E aí, a diferença da sua compra e da sua venda, dos seus trades, né? Compra e venda, o lucro disso fica para você, o resto é devolvido para uma exchange, no caso, tá? Isso daí são contratos futuros. Basicamente isso, bem resumidamente, tá? No nosso curso a gente aborda isso com profundidade, a gente vai abordar tudo isso que a gente tá falando aqui, é só rapidinho, só para vocês entenderem. E aí que a DeFi é espetacular. Por quê? Porque você tem corretoras descentralizadas. Você não precisa, ou seja, não é uma corretora. Quem que é o dono dessa corretora? Ninguém. É tudo à base de smart contract. Então você quer fazer uma troca de BTC por real ou por dólar, que seria o real, não o real físico, mas o real digitalizado, tá? Mas você quer fazer isso? Você consegue, tá? Diego, no momento tem real digitalizado já dentro do DeFi? Ainda não, mas o dólar tem, que são as chamadas stablecoins. O que são stablecoins? São moedas estáveis, que elas são pareadas em alguma moeda fiat. Moeda fiat, dólar, real, euro, libra, tudo isso são chamadas de moedas fiat, só que são moedas digitais, então elas são pareadas, ou seja, elas acompanham o preço daquela moeda. Então, um USDT é $1. Um DAI é $1, um BUSD é $1. São criptomoedas baseadas em outras moedas. E aí você tem moeda baseada em ouro. Como que é o nome de uma moeda baseada em ouro? Ela é um sintético. Por quê? O ouro é uma criptomoeda? Não, mas você tem o ouro digitalizado, ou seja, um ouro digital representa uma onça digital. Então, vamos supor, uma onça de ouro representa uma onça de ouro digital representa uma onça de ouro verdadeira. Então, ou seja, ela sempre vai acompanhar a cotação do ouro. Isso são chamados sintéticos. Tá, Diego, mas tem ali WBTC, WETH, WETC, RainBTC. O que é isso? São sintéticos, ou seja, são criptomoedas de outras blockchains que são convertidas para outras blockchains. A gente vive num mundo de criptomoedas com muitas blockchains. Então o BTC, ele é da blockchain dele. O ETH é da blockchain dele. A Link é da blockchain dela. E assim vai. Cada criptomoeda tem sua blockchain, certo? Que a gente já falou sobre isso. Só que quando essa cripto dessa blockchain passa aí para outra blockchain, ela, na verdade, o que ela é? Ela é um sintético. É uma representação do original, com o mesmo valor. Porém, ela está em outra blockchain. Mas ela segue o valor da blockchain dela original. Seguros. Aqui você consegue fazer o quê? Rentabilizar seu dinheiro. Dentro do DeFi você consegue rentabilizar porque você consegue emprestar, vender, negociar, pegar dinheiro emprestado do mercado. Você consegue criar seguros, ou seja, eu vou emprestar meu dinheiro para uma blockchain específica, que nós chamamos de um protocolo. Então vamos emprestar nosso dinheiro para um protocolo. Você pega a sua criptomoeda, deposita nesse protocolo, o ecossistema se encarrega de gerenciar tudo através de smart contract, de contrato inteligente. Uma outra pessoa está pegando seu dinheiro e pagando juros para você. Você vai receber esses juros. Tá. Tem risco? Tudo tem risco, tá? Quanto maior o retorno, maior o risco. Relação risco-retorno é sempre assim. Você quer ter um retorno muito maior? Você vai ter um risco muito maior. Só que aí tem o que também? Protocolos dentro da blockchain de DeFi que você consegue segurar. Então vamos supor que você vai depositar $10 mil dentro de um protocolo, mas você tem medo de, por acaso, dar algum erro, uma quebra desse protocolo, acontecer alguma fraude, tá? A essência de criptomoedas é para não ocorrer fraudes, mas ocorrem. Se a pessoa não pesquisa, acaba se arriscando demais, ela pode perder o dinheiro dela. Mas, então, beleza, a pessoa quer lá
emprestar o seu dinheiro, depositar seu dinheiro dentro de um protocolo para ele rentabilizar. Ou seja, esse protocolo vai pagar juros para você, tá? E aí você tem o seu lucrinho de forma passiva, sem precisar ficar fazendo compra e vendas, através de trade. Você consegue contratar um seguro para aquele dinheiro que você está depositando naquele protocolo específico. E aí você vai pagar uma tarifa por esse seguro. Pô, o protocolo que você depositou foi roubado, hackeado, deu um erro muito sério. Beleza, o que vai acontecer? Você aciona o seguro vai verificar se de fato ocorreu falha naquele protocolo, o protocolo aconteceu isso e aquilo, tá de acordo com os termos? Tá. O seguro vai te pagar o valor que você segurou. Rapidão. Derivativos são o que eu tinha falado. Você consegue proteger as suas posições. Então, por exemplo, você está comprado em BTC, emprestou o seu BTC para a rede DeFi, tá? Para algum protocolo específico, e você está apostando que o mercado vai continuar subindo. Mas você tem medo que o mercado pode cair, e aí você perder a sua criptomoeda, o seu BTC desvalorizar. Através de derivativos você consegue proteger, que são opções de call, put, tá? Contratos futuros, ou seja, você consegue de certa forma abrir uma posição contrária e rentabilizar. É um nível mais avançado que eu tô falando, talvez vai gerar um pouco de confusão, mas não se apega a isso, só tô falando das possibilidades, porque tem pessoas aqui que estão entendendo do que eu tô falando, que vêm do mercado tradicional. Derivativos é algo já existente nesse mercado, então pode ser interessante para eles, mas eu tô querendo explicar. Blockchain Bridge. O que é Blockchain Bridge? São pontes. Lembra que eu falei que um WBTC é um sintético, porque ele é da rede BTC, mas ele se torna WBTC em uma outra blockchain? Então, as pontes entre blockchains que são interessantes. Você consegue tirar uma criptomoeda de uma blockchain que é a nativa dela e converte ela na mesma cripto, porém dentro de uma outra blockchain. Então, as blockchains são todas conectadas. Entenda que essa foto ao lado aqui é para você ver. DeFi é como se fosse... A DeFi e blockchain é como se fosse um cérebro gigantesco, onde ele se conecta totalmente, são integrados e quase que pensam sozinhos, basicamente. Na verdade, eles fazem isso, tá? Ainda não chegou nesse nível de uma consciência, mas entenda que o que está sendo construído através da blockchain, criptomoedas, tudo isso é um organismo, um ecossistema que logo, acredito que nos próximos 10 anos, nós já vamos ter inteligência artificial para gerenciar muitas coisas dentro da blockchain. Então, de fato, nós estamos criando um ecossistema muito parecido como se fosse um cérebro, tá? E os oráculos, oracles, que são os últimos aqui. O que são isso? Oráculos são o seguinte. Imagina que o oráculo ele é responsável por fazer qual papel no mundo de criptomoedas ou no mundo tradicional. O oráculo ele é responsável por fornecer informação em tempo real, informação válida, sem erros. E aí, o que ele é responsável? Ele converte todas as informações do mundo real para o mundo digital. Então, o oráculo, a Chainlink, por exemplo, ela vai trazer informações, cotação do dólar, cotação de não sei o quê, como que é o valor do índice e tal, o que existe de alguma coisa no mundo que está acontecendo que é uma informação importante para um protocolo rodar. Então, ele faz a conversão de informações do mundo real para o mundo digital. Por isso eles são chamados de oráculos. Por quê? Porque os oráculos conectam informações. Então os oráculos são importantes para o mundo digital. Tá? E aí nós temos a Chainlink, Band Protocol e tudo mais. Esses nomes na frente são as principais corretoras de DeFi. Uniswap, OneInt, SushiSwap, Pancake, stablecoins, USDT, DAI, USD sintéticos, seguros, aqui são os protocolos que têm seguros, derivativos, os protocolos que oferecem derivativos, blockchain, as pontes entre as blockchains, nós temos diversas já, oráculos, e assim vai crescendo. Perfeito? Deu para entender? É muito a doideira, eu sei, mas a gente explica tudo isso no nosso curso, fica tranquilo, e a gente tem tutorial passo a passo e tudo mais. Só para vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui agora um ecossistema que é o quê? É o ecossistema da BSC, que é da Binance Smart Chain, que é
da Binance Coin. Alguns já devem ter ouvido falar da famosa BNB. Então, é o ecossistema da BNB, basicamente. E dentro desse ecossistema DeFi, ou seja, tudo descentralizado, não vai através de uma exchange. Ou seja, você quer converter, você tem sua carteira, entra dentro do protocolo, por exemplo, a PancakeSwap, converte uma cripto em outra cripto. Ou deposita a sua cripto dentro desse protocolo para ele rentabilizar e vai te pagar juros. Ou pega dinheiro emprestado desse protocolo e deixa uma parte como garantia. Ou seja, não tem interação humana, não tem ninguém controlador. DeFi não tem governo, não tem pessoas controlando, não tem nada. O próprio ecossistema se executa, ele é auto-executável. Então é tudo com condição. Para você fazer isso, você precisa disso. Para você receber isso, você precisa fazer isso. Para você pegar dinheiro, você precisa deixar algo em garantia. Ele é tudo auto-executável. Esse é o grande avanço das finanças no mundo. Acabar com a utilização de humanos para cometer erros. Ou seja, não tem ninguém para destruir um ecossistema. Ele é autossuficiente, tá? Então, dentro desse ecossistema, nós vamos ter as exchanges, que são o quê? Exchanges descentralizadas. Ou seja, de pessoa para pessoa, tá? Então, tem a PancakeSwap, que é uma exchange descentralizada. Você quer converter sua cripto? Você entra nela, conecta a sua carteira, converte para outra cripto, recebe a outra cripto. Você quer depositar a sua grana para você receber uns juros? Você conecta a sua carteira, autoriza a transação já está valendo. Beleza, você já está recebendo juros mensais. Porque você depositou uma cripto para receber, ou seja, está emprestando a sua cripto para esse protocolo emprestar para outras pessoas e assim funciona o ecossistema. Diego, mas e se a outra pessoa não pagar? O próprio ecossistema já pegou como garantia parte de alguma cripto que a outra pessoa estava querendo empréstimo. Então funciona assim, para você pegar algo emprestado, você tem que deixar algo como garantia. Que nem você faz no banco, você não vai fazer um empréstimo, geralmente eles te pedem alguma garantia ou um seguro por isso. Exato. Dentro desse ecossistema ele faz tudo isso, mas sem interação humana, é tudo auto-executável. E aí nós temos as exchanges, é uma infinidade. As stablecoins, a gente já falou, nada mais é do que uma criptomoeda pareada em alguma moeda fiat, que é o quê? Moeda do mundo real. Real, euro, dólar, libra, ien e assim vai. Derivativos, já explicamos. Cross-chain, são as bridges, ou seja, são protocolos que te conectam com outras blockchains. NFTs são os tokens não fungíveis. Vou dar uma explicação bem rápida, mas depois a gente aborda melhor isso. Na próxima aula a gente fala um pouquinho de NFT. O que é um NFT? É uma representação de algo físico. Por exemplo, um pintor, ele vai lá e faz o quadro dele. Ele consegue digitalizar o quadro dele e esse quadro dele vai ser único dentro de uma rede. E aí ele pode negociar esse quadro dentro do ecossistema de criptomoedas. A pessoa foi lá, viu o quadro, aquele quadro é único, ele vai pagar um valor para aquele quadro e o pintor fez a venda, perfeito. Ele pode até. Ele entra em contato com o comprador e aí ele verifica se o comprador quer o item físico ou deixa ele guardado. Porque ele já é dono daquilo, ele tem a representatividade daquilo no mundo virtual. Tá? Insurance, são seguros. Yield farming, é agora que eu vou mostrar para vocês, tá? E aí nós vamos ter diversos aqui, ó, parte de oráculos, ou tooling, são o quê? São ferramentas que te trazem informações, gamings, tá? Que são as partes de jogos através de blockchain, que você recebe recompensas, e as carteiras, tá? E agora eu quero mostrar para vocês o mais interessante, que é a parte do yield farming, tá? Yield farming aqui, que é algo muito legalzinho, que vocês vão achar agora o legal, o interessante. Lembra que eu falei que através de diversos protocolos você consegue rentabilizar? Então vamos supor que, ó, eu venho aqui com a minha carteira, conecto nesse protocolo, por exemplo, que é a Venus, que é da rede BSC, e dentro desse protocolo, esse protocolo me paga 7,2% ao ano de juros para eu deixar meu dinheiro dentro desse protocolo. Se eu depositar em USDT, que é o Tether, uma outra criptomoeda, que é uma stablecoin, eles me pagam 11% ao ano de juros. Se eu depositar meu BNB, vai me pagar 8% ao ano de juros.
se eu depositar Venus, aqui são outras criptomoedas, eles vão pagando, olha aqui, ó, os valores. 11, 6% ao ano. Isso daqui são protocolos mais seguros, tá? E aí a gente pega e vê aqui também, ó, Yearn Finance, pagando 17% de juros ao ano. Aí nós temos aqui, ó, esse daqui é a Yearn Finance, que é um outro protocolo que é dentro da rede Ethereum. O primeiro da Venus é dentro da rede, ou seja, da blockchain da Binance Smart Chain. A Yearn Finance roda dentro da blockchain do Ethereum, tá? Que é uma outra blockchain, uma outra cripto, que deu origem aos contratos inteligentes. Então aqui, ó, 21% ao ano de juros. Ou seja, vai pagar isso daqui ao ano. 0,8% ao ano, 1%, 5%, 4%, 3%, 9%. Ou seja, 11%. Isso daqui é renda passiva, gente. A gente pega, tem a cripto, faz toda a parte de conversão, deposita nesses protocolos e eles nos rentabilizam. Ou seja, você recebe juros ao ano sem precisar fazer nada, tá? E aí, cada protocolo tem uma métrica de pagamento. Alguns são diários, pagam por dia, tá? Ou seja, é 7% ao ano, então vai dividir tudo certinho para dar o valor de 7% no ano em cheio. Mas uns pagam diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e aí vai de protocolo para protocolo. Curve. A Curve, pagando 7% também aqui ao ano, mais os bônus aqui na frente, ó. Isso daqui é tudo bônus de pagamento, ó. Iron Bank, 4% ao ano, mais 6,12, mais 15 em Curve, tá? BUSD, 2,92 ao ano, mais 5 aqui. Ou seja, isso daqui são protocolos que vão dando rentabilidade. E aí tem, lembra que eu falei da PancakeSwap? Dentro da PancakeSwap é uma exchange descentralizada, certo? Certo. Então eu posso vir aqui fazer conversão. Eu quero trocar BNB por BTC. Pô, Diego, mas é BTCB. Por que é o B no final? Porque esse daqui é um BTC sintético. O BTC não é da rede Binance Smart Chain. O BTC é da rede dele mesmo, do Bitcoin. Só que você consegue utilizar o Bitcoin em outras redes. E dentro de outras redes tem um outro nome. No caso, aqui dentro da Binance Smart Chain, que é a rede BNB, ele se transforma em BTCB, B de Binance Smart Chain. Tá certo? Então aqui eu faço a conversão de uma cripto por outra. Diego, eu tive que criar conta, fazer algo assim? Não, é descentralizado. Ninguém controla isso. Isso é tudo própria rede que faz sozinha. Insano, né? E aqui você faz uma conversão. E aqui começa a ficar interessante a parte de DeFi. Aqui são pools de liquidez, tá? Que estão pagando aí 55% ao ano, 12% ao ano, ó, 55% ao ano de rentabilidade, 25, 12, 51, 300% ao ano, 300 aqui, 332, 260% ao ano, 362, 330, 130, ó a quantidade e ó os valores altos de juros por ano que eles pagam de rentabilidade, tá? Por que pagam alto desse jeito? Porque isso daqui é a base do quê? Para você comprar... comprar não, né? Você trocar, né? Que chama-se swap. O que é swap? É troca. Para você sair de BNB e ir para BTCB, por exemplo, alguém tem que estar vendendo. Isso daqui eles pagam alto, por quê? Porque são os próprios usuários que geram liquidez para o ecossistema. Então, ou seja, não tem um governo, não tem alguém controlando, não tem uma corretora controlando. É tudo descentralizado. Então, o próprio ecossistema gera liquidez, faz os pagamentos, e esse ecossistema é tudo balanceado. Tá? Outro exemplo, pools. O que são as pools? É uma outra maneira de você rentabilizar. Por exemplo, ó, através dessa cripto Cake, você recebe 95% de juros ao ano. A Yearn, 86%. A Yearn não, a TUSD, que é uma stablecoin, tá? Cake é uma criptomoeda, TUSD é uma stablecoin, ou seja, ela é baseada no dólar. Então, um TUSD é $1. Tá pagando 86% ao ano de juros. É coisa pra caramba, gente. Se a gente for colocar aqui no Brasil, acho que a poupança no ano deve estar dando 3% ao ano. Acho que nem tá dando isso, deve estar dando uns 2% ao ano a poupança. Tá muito baixo, tá ridículo. Olha isso daqui. Olha aqui, gente. Olha aqui a quantidade de juros que se paga, tá?
Então, dá. Só que entra naquela base. Quanto maior o retorno, maior o risco. E por isso que a gente fala muito, explica tudo direitinho. Tudo isso daqui, gente, é complexo para você que está vendo pela primeira vez. Mas a gente tem tutoriais explicativos, tudo certinho, passo a passo, e todo mundo vai entender muito perfeitamente, tá? Então nós mostramos aqui os principais, perfeitinho. Agora, deixa eu falar um pouquinho de perspectivas para o nosso mercado, tá? Então entenda o seguinte, tudo iniciou com Bitcoin, através da blockchain. Aí depois veio a grande mudança, que foi o Ethereum, que trouxe os smart contracts, que agora vocês estão sabendo o que é. E aí a blockchain, as criptomoedas começaram a evoluir muito, e veio o quê? A parte de DeFi, que são as finanças descentralizadas. No momento, todo o mercado de criptomoedas tem um market cap, ou seja, valor de mercado de 1,7 trilhões de dólares, tá? Tem uma estimativa que para 2030 o mercado de criptomoedas vai estar na casa de 15 a 30 trilhões de dólares. Ou seja, do valor que está agora, a gente está falando aí de um crescimento de pelo menos, crescimento de mercado de 1000%, vai de 1000 a 2000%, esse mercado vai crescer nos próximos 9 anos. E o mercado de DeFi? O mercado de DeFi nesse momento, você fala, nossa, Diego, mas isso é pouca coisa, né? Não. Olha o que tem nesse momento no mercado, o valor de mercado de DeFi. 104 bilhões 669 milhões de dólares. Valor de mercado de DeFi, 104 bilhões de dólares. A gente está falando de quase 500 bilhões de reais. Mais de 500 bilhões de reais, tá? E qual que é a projeção para até 2030? O mercado DeFi deve estar na casa de 1 a 5 trilhões de dólares. A gente está falando de 1000 a 5.000% que esse mercado vai crescer. Tá? Não é de uma criptomoeda que vai explodir. Eu estou falando de valor de mercado, do valor de mercado. Ou seja, imagina a quantidade de potencial e oportunidade que existe. Então, quando eu falo que esse curso é o Despertar Cripto, por quê? Porque quem ficar de fora desse mercado vai deixar de ficar milionário. Tá? Essa é a ideia. Se você ficar de fora, você não vai ser milionário. Se você entrar, você vai ficar milionário somente com esse mercado. E o valor de mercado do Bitcoin, que é uma criptomoeda. O valor de mercado do Bitcoin está previsto para 2030 entre 10 a 15 trilhões de dólares. Diego, 10 a 15 trilhões de dólares, ele vai passar o valor do ouro? O valor de mercado do Bitcoin vai superar o valor de mercado do ouro. Esses são os forecasts, né? Pode pesquisar na internet e você vai encontrar isso. Forecast, o que é? São previsões futuras, tá? Até 2030. Então, só para vocês entenderem, a gente está falando de muito dinheiro que vai vir para esse mercado. Através de criptomoedas, através do DeFi, Decentralized Finance vai subir demais, perfeito? Vai explodir. E aí, meus queridos, nós temos a parte do CeFi. Ela é bem simples, tá? O que é o CeFi? O Centralized Finance, finanças centralizadas. Em finanças centralizadas, os ativos e serviços oferecidos são gerenciados por pessoas e usuários. Precisam chegar a um acordo com isso. É sobre confiar nas pessoas ou nas organizações por trás da plataforma. Lembra que eu tinha falado? Uma exchange como uma Binance, ela faz parte de um CeFi, que é uma finança centralizada. Uma exchange como a Pancake é descentralizada, faz parte do DeFi. O principal benefício de usar esses serviços é que existe um maior grau de flexibilidade. Algumas vantagens derivadas dessas flexibilidade incluem conversões fiduciárias, fiat, real, dólar, euro. Entretanto, eu já mostrei para vocês que em DeFi você já consegue isso também. O real ainda não está lá dentro de DeFi, mas o dólar e o euro já. Além disso, os locais que oferecem os serviços de corretora centralizada precisam seguir os regulamentos KYC, que nada mais é do que Know Your Customer ou Conheça o seu cliente. E AML, tá? AML, que seria o quê? Anti-Money Laundering,
que é anti-lavagem de dinheiro, semelhante aos bancos e outras instituições financeiras. Sim, para você abrir a sua conta dentro de uma exchange, você precisa aprovar alguns seus cadastros, informação, e-mail, dependendo do volume que você vai negociar, vai pedir passaporte para você comprovar que você é você. Em finanças, em DeFi não tem nada disso, tá? Então, grande diferença de CeFi para DeFi. O CeFi é como banco, tá? Como uma corretora que você precisa fornecer informações para provar que você é você. Ou seja, e alguém faz o gerenciamento e o controle disso. Em DeFi, não. Em DeFi é descentralizado, não tem controle de humano, não tem controle de um órgão, não tem controle de uma empresa fazendo ali a interação em tudo, tá? É tudo de forma automática e auto-executável. Perfeito? E, Diego, mas CeFi tem potencial? Tem. E agora vocês vão entender um novo sistema, ecossistema global que vem por aí, tá certo? Vamos falar de um ecossistema chamado R3 Corda. O que é o R3 Corda, Diego? Basicamente, é um ecossistema, é uma blockchain que eles estão desenvolvendo. Eles quem? Os principais bancos e principais empresas, indústrias, seguradoras, transportes, infraestrutura. Imagina que todas as principais empresas do mundo pertencem e estão dentro desse consórcio chamado R3 Corda, tá? Então aqui dentro do R3 Corda você vai ter os principais bancos, sistemas de saúde, pequenas e grandes empresas, vai ter aqui, ó, reguladores. O que são reguladores? A SEC americana, que é como se fosse a CVM aqui do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, eles estão dentro desse ecossistema. Governos, você vai ter empresas, ó, dentro dessa parte aqui de finanças, HSBC, Santander tá aqui dentro, Barclays, que o Santander é do Barclays, tá? BBVA, Citi, porrada de banco da Ásia, ó, Bradesco tá dentro aqui também. Os principais bancos, os maiores bancos do mundo fazem parte desse ecossistema. E aí você tem o que também? Na parte de parceiros. Aqui nós temos LG, Accenture, Ernst Young, que são o quê? Empresas de auditoria. Então, a parte de infraestrutura e tecnologia, Oracle, Microsoft, Amazon, Google, Intel, e aí vai. Então entenda o seguinte, o que está sendo construído? Eles estão construindo um ecossistema global, tá? E esse ecossistema global chama-se R3 Corda. O R3 Corda está previsto para estar em funcionamento, funcionando, ou seja, negociando, fazendo tudo em 2025. A gente está em 2021. Então tem tempo para você aprender e tirar proveito de tudo isso que está vindo aí a seguir. Por quê? O que esse R3 Corda vai fazer? Ele vai conectar o mundo inteiro, tudo dentro de um ecossistema só. Então, imagina que uma indústria precisa realizar a compra de minério de ferro da China, e o cara tá aqui na Europa. Então, mas ele não quer utilizar o dinheiro da empresa, ele vai emprestar do banco. Então, dentro do ecossistema, a empresa vai entrar em contato com o banco através do ecossistema. O banco vai criar o valor do empréstimo. Esse valor de empréstimo vai ser criado tudo através de smart contracts, tá? O valor de empréstimo daí já vai ficar alocado para essa empresa que vai contratar, que é da Europa. Ela vai entrar em contato na China lá para pegar o minério de ferro. Lá na China, precisa trazer o minério de ferro da China para a Europa, certo? Certo. Já vai ter um contrato de transporte. Esse contrato de transporte é uma transportadora que vai realizar o transporte, que aí vai chegar na parte alfandegária, no porto, lá dentro da Europa. No porto, precisa fazer o quê? A liberação daquela entrega, certo? Daquele navio que vai fazer a entrega. Perfeito. Ou seja, a parte alfandegária está dentro desse ecossistema. Ah, saiu da alfandegária, foi para o transporte final. Ah, antes disso, é uma carga de milhões e milhões de dólares. Vamos contratar um seguro para essa carga, certo? A empresa de transporte contratou o seguro. A empresa de seguro está dentro desse ecossistema.
Tá. E o transporte no navio tá ocorrendo? Tá. Através de tecnologia IoT, de internet das coisas, já está sendo rastreado onde está esse transporte, como que tá, quanto tempo até entregar, tudo. Voltamos lá na entrega. Pô, chegou, entregou. Entregou? Beleza. Lembra daquele contrato que eu tinha falado do banco? Vai dar a parte do vendedor que veio da China, do transporte que fez o transporte, vai fazer o pagamento do seguro lá para a seguradora, vai fazer o pagamento das tarifas alfandegárias e esse contrato está vigente. Executou tudo de forma automatizada, uma base, uma plataforma única que vai ser o nosso futuro. E eu fico até arrepiado. De pensar como que a gente está evoluindo tecnologicamente. E tudo isso utilizando o quê? Blockchain. Tudo vai ser utilizado smart contracts. Então a gente está falando de um ecossistema global mundial, que é o novo sistema financeiro mundial. Vai mudar tudo, gente. Ah, Diego, e o banco? A gente vai continuar com papel? Não. O avanço vai ser o quê? A gente vai ter o real digital, o dólar digital, o euro digital, tudo digital. Vai tudo se tornar um mundo digital. É isso que está acontecendo. Ai, Diego, você está viajando. Gente, já está acontecendo. Não é tá viajando. Só procurar R3 Corda e vocês vão entender. Aliás, a gente tem vídeo também. E o mais interessante disso tudo, existe uma criptomoeda que é chamada a Zinfin XDC. Lembra dos ganhos que eu já estou tendo com ela? De 5.000% e tudo mais? Pois é. A Zinfin entra aqui, ó. No meio disso tudo. Por quê? Porque ela é a criptomoeda escolhida para ser a base de smart contracts. Então, todos esses contratos vão executar dentro do protocolo da XDC. E aqui a gente está falando de quanto, Diego? Quanto vocês acham que pode ter de valor de mercado aqui dentro? A gente está falando de 100, 200, 300 trilhões de dólares que podem circular dentro desse ecossistema. Ou seja, aquela projeção que eu passei aqui para vocês, isso é naturalmente o valor de mercado que iria chegar. Mas isso daqui pode acelerar em muito e ficar com um valor muito mais alto do que a gente tinha previsto aqui. Isso daqui eu não considerando R3 Corda. Porque o R3 Corda vai trazer trilhões e trilhões e trilhões de dólares para dentro do mercado de criptomoedas. Então, isso daqui, meus caros, é o futuro. Você quer ficar de fora? Então, meus queridos, vocês acham que já acabou? Não. Tem mais conteúdo ainda, tem mais inovação. Se você achou que o R3 Corda já é um boom, fica vendo o quanto que nós estamos acelerando o nosso processo de revolução tecnológica mundial, tá? Basicamente, o sistema financeiro global que nós conhecemos hoje já está se renovando. E eu vou apresentar aqui mais projetos que envolvem esse novo sistema financeiro global e como que vai funcionar tudo. E o que já está para ser anunciado nos próximos meses, tá certo? Vamos falar agora do TFD Initiative. O que é o TFD Initiative? Basicamente, é uma iniciativa entre os grandes bancos do mundo que financiam todo o setor de investimentos. Ou melhor, de infraestrutura e tudo mais. Só para vocês entenderem, o que é Trade Finance especificamente? Trade Finance nada mais é do que financiamento do comércio. Quando eu falo comércio, não é barzinho local. Comércio são indústrias, empresas e tudo mais. Para você ter uma construção de uma rodovia, é necessário de financiamento. A pessoa que está comprando a licença de uma rodovia do federal, ele não está chegando lá com o dinheiro à vista, tipo, ó, deixa eu pegar umas malas de dinheiro aqui e vou passar. Não, isso tudo foi através do quê? De crédito levantado através de financiamento dos bancos. É assim que funciona o mundo. O mundo é baseado em cima do financiamento. E o TFD Initiative faz o quê? É um grupo dos maiores bancos do mundo que tem como objetivo ajudar ao financiamento desse período que nós estamos passando aqui, período pós-Covid, onde está com um déficit de 3 a 5 trilhões de dólares no mercado, principalmente focado nas pequenas e médias empresas. Entretanto, essa iniciativa TFD movimenta 19 trilhões de dólares. Diego, mas isso daqui é o R3 Corda? Não, isso daqui é um segundo consórcio e a Zinfin é a blockchain base dela também. Então, quando eu falo e fico empolgado com a Zinfin,
abre o olho aí que pode ser uma grande oportunidade. E daqui a alguns anos você vai se arrepender de não ter observado, estudado e aprendido sobre ela, tá certo? Gente, só quero mostrar aqui para vocês rapidinho. Rapidinho, só abrir aqui, ó. TFD. Iniciativa. Certinho. Ó, iniciativa TFD, tá? Eles fazem parte do quê? Do International Trade and Forfeiting Association, ITFA. O que é essa associação? Essa associação, basicamente, é a maior associação do mundo de trade e financiamento internacional. Então, todos os bancos, tudo que você possa imaginar de fundos de investimento, todo mundo é associado à ITFA. E essa iniciativa TFD pertence a esse grupo ITFA, que são o quê? Gente, é quem controla o mundo financeiramente no quesito global. E aí, como que vai funcionar? Basicamente, é uma plataforma onde todas essas empresas pertencem a essa plataforma e eles vão oferecer crédito para o quê? Pequenas e médias empresas e grandes empresas também, mas a princípio vão ser focadas em pequenas e médias empresas. De qual maneira, Diego? Sem barreiras. Então isso daqui vai derrubar a taxa de juros global. Por quê? Vai ter concorrência de forma global. Qual o benefício disso para nós, humanos, seres mortais? Maior concorrência de crédito, menor taxa de juros. E a gente vai poder ter acesso a financiamento internacional através de blockchain. Lembra que eu falei? A gente está num passo do mundo globalizado. Ah, Diego, mas já fala de globalização. Não, esquece. O que é falar de globalização hoje não chega nem perto do que tá para se tornar nos próximos anos, tá? Sobre isso. E, mais que isso, vai ocorrer um evento de inauguração em setembro, dia 28 de setembro, ocorre o quê? O evento da TFD, tá? Num congresso que vai reunir, e eles vão fazer a integração da blockchain da Zinfin com o ecossistema TFD Initiative ao vivo durante esse evento. Então, gente, vai ser tipo um baita evento nessa parte de trade finance, de financiamento do comércio mundial, tá? E vamos dar uma olhadinha a quem pertence. A IG, aí a gente vai ter a KBank, ABN AMRO, tá? Isso daqui conhecido, todo mundo já conhece, já tem esse banco no Brasil. Banco do Brasil, Diego, o Banco do Brasil, do nosso Brasil, está dentro dessa iniciativa? Sim. Sim. Outro conhecido, Deutsche Bank, mega famoso, o Fanassara também, HSBC, ING, Câmara do Comércio Internacional, Lloyds Banks, London Forfeiting Company, Banco Nacional do Bahrein, Santander Asset Management, SMBC, Einstein, Sullivan, Swiss, TradeTech, que é uma das empresas mais avançadas nessa parte de integração também de finanças de modo utilizar em blockchain. E aí, o que nós temos aqui? XDC Networking. A Zinfin, que é o que eu tô falando para vocês. Isso daqui já é o segundo consórcio que a Zinfin faz parte, tá? Só que esse daqui já entra agora em vigor esse ano e a R3 Corda só vai entrar somente em 2025 para valer, tá? Além disso, então vocês entenderam já o tamanho da coisa? De um ecossistema onde os bancos vão oferecer crédito para as pequenas e médias empresas contratarem esse crédito de forma global, sem barreiras nacionais. Gente, isso daqui já é um avanço gigantesco, absurdo, que está acontecendo. Além disso, o que nós temos aí? Nós temos mais coisa para acontecer que eu vou passar para vocês. SwiftGo. O que é o lance da SwiftGo e da Singapore Central Bank is building a Swift
A SwiftGo nada mais é do que um aplicativo da Swift. Para quem não conhece, a Swift é uma empresa que é responsável por fazer todas as transações internacionais entre bancos. Ela já existe há décadas, tá? E sempre quando você vai fazer uma transferência internacional, pede o seu código Swift. É dessa empresa que a gente está falando. E agora eles avançaram, eles foram também para a blockchain. A SwiftGo vai realizar o quê? Transferências internacionais através de blockchain. Eu ando pesquisando muito, eu tenho pesquisado bem a fundo, basicamente, o que a SwiftGo vem falando que eles estão utilizando de tecnologia baseado no Quorum, num fork do Quorum, que é tipo é baseado em cima do Ethereum e da blockchain do JP Morgan, que chama-se Quorum. A criptomoeda conhecida por esse fork do Ethereum e do Quorum é a XDC, mas ainda não saiu o anúncio oficial. Eu acredito que vai ser. Mas só para você ter uma ideia, sobre o SwiftGo, é isso daqui, meus queridos. Basicamente, eles estão lançando então uma plataforma baseada em blockchain, que vai ser rápida, baixo custo de serviço e baixo valor entre as fronteiras. E aí eles vão explicando tudo mais, como que vai funcionar e blá, 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 blá. Eles estão conectados a mais de 11 mil instituições financeiras no mundo e administram mais de 4 bilhões de contas entre os países. Sabe quanto que a Swift faz de transação ano? Não tô falando que é de transação, pinga de um lugar para outro. $1 quadrilhão. $1 quadrilhão ao ano. Dá uma média de 1 a 5 trilhões de dólares por dia em transferências internacionais. Agora imagina isso começando a migrar pela blockchain também. Vai aumentar o quê? O valor de mercado. Então, como eu falei, os caras já estão todos preparados para essa revolução de criptomoedas. E aí você vê empresas como Google, como Facebook, proibindo pessoas de anunciar sobre criptomoedas, fazendo dificuldade. A gente vê governos criando dificuldades sobre criptomoedas, tentando barrar o avanço. Ué, mas se eles já estão avançando tudo nessa parte tecnológica, eles já estão se preparando, por que eles fazem isso pra gente? Exatamente. Eles não querem que você saiba. Eles vão preparar todo o terreno, vão ganhar espaço, vão se preparar financeiramente, vão investir nos projetos, e aí lá para 2025, 2030, quando a massa da população mundial vai começar a ter acesso forte, e aí eles vão falar, você precisa de blockchain, você precisa de criptomoeda, você precisa de carteira, você tem que entender que agora tudo tá mudando, a gente tá mudando, tá evoluindo. Só que aí, meu querido, você vai entrar, já vai estar o mercado mega aquecido. Tá conseguindo entender? Eles estão fazendo o quê? Eles estão criando dificuldades para as pessoas não irem atrás do conhecimento sobre criptomoedas. E eu tô trazendo isso de graça para vocês. Eu tô já adiantando, eu tô prevendo o que vai acontecer no mundo e já tô passando isso para vocês. Quase ninguém comenta, mesmo dentro do YouTube, referente a isso que a gente tá falando aqui agora, ninguém comenta sobre trade finance no mundo. Acho que tem aqui no Brasil, fui eu que comecei com essa iniciativa de falar sobre trade finance e o novo sistema financeiro mundial. E aí tem mais um outro canal que começou a vir falar, mas eu acredito que também eu tenho minha participação dentro desse outro canal, que de certa forma fui eu que trouxe esse assunto para o Brasil. E no exterior é uma empresa, é um canal do YouTube ou algum outro influencer que fala sobre isso. Tá todo mundo cego, ninguém tá vendo o que tá acontecendo no mundo. E é isso que vai acontecer, tá? Então, Diego, já está em vigor o SwiftGo? Já. Só que eles estão com um valor bem baixinho agora. Por quê? Porque é aquela fase incubatória que começa a fazer os testes, transações, vai levar aí alguns meses, tá? Anos aí para o negócio eles virarem a chave 100%. Tudo vai ser o quê? Tudo vai ser alterado não de uma hora para outra. Não vão virar a chave de uma hora para outra. Tudo que se envolve dinheiro, a gente vai evoluindo e vai cada vez mais abraçando mais da tecnologia, para daí chegar numa hora que fala, não, tá estável, tá seguro, tudo certo, sem problemas. Aí fica 100% dentro da tecnologia da blockchain, tá? Então, SwiftGo. Certo, Diego, mas você tinha falado também de um outro lance. O que é esse Singapore Central Bank is building a Bitcoin-inspired currency using JP Morgan Technology? Gente, o que é isso? Tá falando que o Banco Central de Singapura está desenvolvendo uma tecnologia inspirada
no Bitcoin utilizando a tecnologia da JP Morgan, tá? A tecnologia da JP Morgan é lá o que eu tinha falado do Quorum. Quorum? Diego, você não falou que o Quorum e Ethereum é a base da tecnologia das Enfim? Mas eles já anunciaram que é as Enfim? Não, mas durante minhas pesquisas eu tenho grandes... Eu acredito bastante que seja as Enfim também, mas ainda não foi anunciado oficialmente, tá? Porque vocês têm que entender o seguinte, Diego, a gente tá vendo isso e essas notícias não andam pipocando pra tudo quanto é lugar. Por que isso não acontece? Porque não é do interesse do banco falar qual que é a tecnologia que eles estão utilizando. O banco, o governo e tudo mais, eles querem o quê? Eles querem falar que a tecnologia é deles. A tecnologia é do banco. Não é da blockchain, não é da empresa tal, não foi tal pessoa que desenvolveu. É do banco. O governo, ele não vai falar que, tipo, olha, tudo começou e nós temos que agradecer muito ao Satoshi Nakamoto que trouxe e começou com o Bitcoin 10 anos atrás, 12 anos atrás. Não, esses caras não... Gente, esses caras, eles são assim. Eles não olham pra baixo. Eles não olham pra baixo. A gente que é da massa, a gente tá acostumado a olhar pra baixo até pra ver se não vai pisar em cima de um cocô ou se consegue encontrar uma nota de 10 reais. Mas esses caras são assim. São deuses. Eles controlam e dominam o mundo. Tá? Então eles não vão falar especificamente, ó, essa tecnologia é aquela. O papel é do quê? Dos investidores, no meu caso, eu sou um investidor e não tomo partido em cima de criptomoeda, eu não ganho nada das Enfim, eu não tenho nada com as Enfim, eu sou investidor e eu faço o quê? Meu objetivo é ganhar dinheiro com esse mercado. E eu vi esse projeto das Enfim desde lá de 2018, o potencial que tinha, e comecei a pesquisar cada vez mais. Então eu fico focado em tentar descobrir e identificar aonde que eles estão tentando utilizar a tecnologia da blockchain das Enfim. Para quê? Para eu ter mais certeza do tamanho que pode se tornar esse projeto todo, tá? Voltando aqui, sobre a Singapore Central Bank, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês também. É sobre isso daqui, ó. Saiu na Forbes no dia 19 de agosto, semana passada, tá? Então, basicamente, eles falam que o Banco Central de Singapura está desenvolvendo um aplicativo, né? Que é eles chamam ali de Bank of International Settlements. Eles vão colocar o nome ainda direitinho. Esse projeto chama-se Projeto Dunbar. Projeto Dunbar. E dentro desse projeto está envolvido aí, ó. Ó com quem está envolvido. JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse. Esses caras não estão aqui no TFD? Estão sim. Aí eles começam a falar que também tá junto com a Swift e diversos governos do mundo. Esse daqui é a matéria específica, tá? E aí também eles abordam que o quê? Que o foco desse projeto é acelerar os CBDCs. Diego, o que é CBDC? É Central Bank Digital Currency. É a digitalização das moedas fiat dos bancos centrais. O que isso quer dizer? É tornar o real em real digital dentro da blockchain. É tornar o dólar em dólar digital dentro da blockchain. O euro digital dentro da blockchain. E assim fazendo todos os bancos do mundo, ou seja, os bancos de cada país, a realizarem a impressão das suas moedas, não em papel, mas em digital. Tá? Ou seja, uma criptomoeda de um banco central. E esse projeto vai ser responsável por fazer a aceleração. Aqui no Brasil já está se falando, está falando bastante, eles já estão decididos. O Banco Central do Brasil já falou, vai existir o real digital e ele vai ser conectado em DeFi, que eu falei para vocês agora de pouco aqui nas aulas nos slides anteriores. Vai estar conectado lá em DeFi também. Por quê? Porque esses caras querem o quê? Imposto, gente. Eles querem ganhar imposto. Eu não ligo nada disso. Desde que eu ganhe bastante dinheiro até lá, eu tô feliz da vida. Não tô nem aí. Eu quero faturar. Resumindo, sobre esse projeto Dunbar, que eu pesquisei, e aí ele é um projeto bem longo, fala como que vai acontecer, do Singapore Dollar, tá? Do euro digital, o dólar de Singapura digital, vai falando e tudo mais. E aí, eles falam sobre a tecnologia que vai utilizar. Deixa eu ver se eu acho aqui ela rapidinho.
Aí eles colocam aqui que estão utilizando um consenso permissionado na blockchain da Quorum, um fork do Ethereum, adquirido da JP Morgan. Sabe quem que tem esse projeto aqui também? Faz parte da blockchain das Enfim, que também faz parte do projeto R3 Corda. Tá conseguindo entender como está tudo conectado? Ou seja, o mundo está totalmente se preparando para virar a chave de verdade, 100%. Nós vamos ter um novo sistema financeiro global totalmente digitalizado, dentro de blockchain, sem fronteiras. Todas as empresas, tudo vai se conectar de modo de verdade, de modo globalizado, como nunca ocorreu antes na história da humanidade. A gente está a um passo do maior boom tecnológico de toda a humanidade. Mas ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque não é do interesse dos grandes. É do seu interesse. Porque o que eu estou querendo fazer? Se a gente se preparar agora, investindo em projetos de blockchain que estão envolvidos com todos esses projetos que eu apresentei para vocês agora, é aí que a gente vai faturar. Porque esses projetos vão movimentar bilhões, trilhões de dólares nos próximos 5 a 10 anos. E com isso, o preço das criptomoedas sobe. E é aí que a gente fica muito rico. Belezinha? E aí, meus queridos? O que vocês acharam dessa aula? Pode ter certeza que o conteúdo que eu passei para vocês vale muito mais que ouro em pó. E agora você simplesmente está informado com as melhores oportunidades e tudo o que está por vir nesse mercado mais promissor da atualidade. Informações que a grande maioria da população mundial ainda não teve acesso e ainda não conseguiu despertar, exceto as grandes empresas multibilionárias. E agora você faz parte desse seleto grupo de pessoas que tem essa informação e tem esse nível de consciência. E a pergunta agora é: e aí, meus queridos, o que vocês vão fazer com essa informação? Vai continuar em busca do conhecimento certo? Ou vai deixar passar a oportunidade de se tornar um milionário nos próximos 10 anos? Eu acredito que a resposta é bem fácil, né? Essa vai ser a decisão mais fácil de se tomar em toda a sua vida. Mas claro, não é só decidir entrar e pronto. Você precisa do conhecimento certo para fazer a coisa certa. E sabe mais do que você precisa? De muita resiliência. Precisa seguir os pilares essenciais para qualquer um que deseja se tornar um criptoinvestidor de sucesso. E é por isso que na próxima aula, que vai acontecer ao vivo, nós vamos ter uma interação assim insana, batendo papo, esclarecendo sobre tudo. E mais que isso, eu vou trazer um conteúdo surpresa para vocês que eu só disponibilizo ele dentro do meu curso. É isso mesmo que você ouviu. É um conteúdo que eu disponibilizo no meu curso, que é pago, e eu vou trazer aqui para vocês de forma gratuita durante a nossa próxima aula, que será ao vivo. Exato. Então, se você vai decidir seguir comigo ou não, recomendo que você assista essa próxima aula também. Pode ser que você não deseje entrar nesse mercado agora, mas você acaba deixando para depois. Não recomendo deixar para depois, porque, gente, vocês já viram o boom que tá para acontecer desse mercado. Não é minha recomendação você deixar para entrar nesse mercado depois, tá? Então não perca a próxima aula ao vivo, que eu vou trazer o conteúdo surpresa, que vamos abordar aí os 3 pilares para um criptoinvestidor de sucesso. E é na próxima aula que você vai conseguir enxergar mais claramente quem você vai querer ser nesse mercado. Ser apenas mais um ou ser o cara com o conhecimento correto. E é exatamente por saber o potencial que eu tenho e no poder transformador de poder ajudar as pessoas com o meu conhecimento, que no final da 4ª aula ao vivo, eu vou abrir para vocês as inscrições para o nosso curso, o curso Método Cripto Investidor. Mas fica tranquilo que o valor vai te surpreender, eu garanto. Além disso, nós vamos dar um presente especial para as pessoas que se inscreverem no primeiro dia de vendas. Então, já reserva aí na sua agenda que na próxima aula eu prometo que vou continuar surpreendendo vocês. Muito obrigado a todos por aguentarem até o final dessa mega aula e eu te vejo em breve. Grande abraço, até mais. Eu entrei no mundo das criptomoedas como se calhar a grande maioria das pessoas entrou.
em que alguém disse o amigo do amigo que investiu no Bitcoin e vamos todos investir, e eu basicamente, sem critério nenhum, também coloquei lá dinheiro na alta de 2018, do início, ou melhor, não diria na alta de 2018, no início do fim da alta de 2018, em que eu coloquei lá algum dinheiro e depois fiz a asneira que é comum, que toda a gente faz, em que depois, com o desespero de ver aquilo cair, vou vender e assumir o prejuízo. Esse foi o momento em que eu percebi que ok, tenho que parar para pensar, algo correu mal, mas se há gente que ganha dinheiro neste mercado, eu tenho que aprender como é que eles fazem. E aí entrei naquele processo de ver vídeos no YouTube, comecei a seguir este, comecei a seguir aquele, comecei a seguir o outro, e um dia, por mero acaso e de forma totalmente aleatória, sem recomendação de ninguém, vou parar aos vídeos e aos diretos da Cripto Investidor. E comecei a ver. E houve algo ali que me despertou um interesse muito grande, que foi... Havia algo que era comum a todos os outros vídeos que eu seguia de pessoas diferentes, e havia algo muito comum que eles tinham, que era o quê? Que era, vendiam a ideia de que o Bitcoin e o mundo das criptomoedas era o Eldorado, onde íamos ganhar rios de dinheiro. E o que eu gostei no discurso do Diego, na Cripto Investidor, foi o discurso realista. Ou seja, eu comecei a perceber que o Diego não vendia tanto esta ideia, e vendia, obviamente, que todos os conceitos que envolvem o mundo de criptomoedas ele defende, não é? Senão não estaria neste mercado, e defende toda a potencialidade que o mercado tem, mas não vendia aquele discurso de que isto é uma maravilha e todos vão ganhar rios de dinheiro, não interessa o que fizerem. Não. Foi aí que eu notei a grande diferença. Depois comecei a entrar no mundo da análise técnica. Comecei por subscrever um plano básico mensal da Cripto Investidor. Gostei, não percebia muito ainda, aquilo para mim era tudo muito confuso, não é? Depois renovei subscrevendo mais um mês de plano básico, e a partir daí faço a minha primeira subscrição anual de plano VIP. E aí então é que a minha vida mudou completamente. Estamos a falar de maio de 2020, e a minha vida mudou completamente. O acesso à informação da análise técnica que eu passei a ter, fruto das lives do Diego, que estão abertas ao público no YouTube, e fruto também das lives diárias que estão no plano VIP, onde são aulas da maior didática possível, de uma clarificação tremenda em termos de análise técnica no mercado de criptomoedas, foi fantástico. E eu a pouco e pouco comecei a entrar. Hoje em dia posso dizer que já faço os meus trades, sou mais vocacionado para o swing trade, porque também tenho outra atividade profissional e não consigo dedicar tanto tempo ao minuto nisto, então a minha vocação está no swing trade, com uma taxa de sucesso absurda. Eu praticamente não levo stops nos meus swing trades, porque a margem também é maior, não é? E basicamente a Cripto Investidor mudou a vida nesse sentido. Mudou a minha vida totalmente. Hoje em dia faço uma análise criteriosa e uma utilização muito criteriosa do meu risco, uma gestão de risco muito grande, usando a análise técnica com tudo o que aprendi na Cripto Investidor. No culminar disto tudo, e apesar de já saber alguma coisa, subscrevi o curso, a primeira turma do curso da Cripto Investidor, onde pretendo aprender mais e mais e mais. Eu não fico descansado com aquilo que aprendi, eu quero mais, quero muito mais, e sei que estou no local certo
e com a equipe certa, e é tudo o que eu posso dizer aos próximos, é que não desistam. Apenas um detalhe, obviamente que ponham um pouco do vosso esforço e do vosso trabalho nesta causa, porque o criptoinvestidor dá as ferramentas todas, mas também não faz tudo por nós, não é? Dá-nos as ferramentas, dá-nos o conhecimento, dá-nos tudo. Depois só temos que trabalhar. E pronto, basicamente é isso que eu quero dizer a quem vem a seguir, subscrevam o canal, subscrevam os serviços da equipe Criptoinvestidor, porque não se vão arrepender. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rogério e eu sou assinante da área VIP do Criptoinvestidor e estou fazendo um curso junto com o Diego aí. E queria dizer que a Criptoinvestidor tem me ajudado muito. Eu sou novo na área da criptomoeda, estou operando aí desde novembro, dezembro do ano passado. E aqui no chat ali da Discord, de tudo que o pessoal posta, as análises e os vídeos, é tudo muito bem feito, muito bem pensado e tem me ajudado muito a operar, né? Deixa a gente um pouco mais seguro aí de fazer os calls, os puts, entrar e vender, comprar, enfim, o pessoal tá de parabéns aí. Eu acho que tem bastante conteúdo legal. O curso também está sendo muito bacana, estou aprendendo bastante aí a operar aí nas DeFis e entender os termos técnicos. Para quem não conhece, vale muito a pena. E participar da área VIP também eu acho que é muito válido, né? Os valores são acessíveis aí e você recupera rapidamente aí o investimento. Então, parabéns aí a Criptoinvestidor. Valeu, obrigado. Eu costumo fazer a analogia assim, a criptomoeda já não é um bebê de fralda, mas é uma criança, não é nem um adolescente. A gente não vai viver para ver esse bicho na idade adulta. O mundo vai funcionar com as criptomoedas permeando tudo, cara. Não acredito, cara, é óbvio. Assim, o smart contract é a solução para o mercado financeiro, definitiva, para você ter um sistema à prova de corrupção. Porque hoje em dia você precisa do Zezinho lá para assinar, para dar o ok no final da transação, ou pelo menos a assinatura digital do cara. O smart contract acaba com isso. Então, cara, assim, pensando assim, eu tô nem aí se a moeda corrige 10%, se a moeda corrige 20%, porque eu tô querendo 400%. Eu estou objetivando 1000% num token X, eu vou me estressar se ela corrigiu 20%, se ela corrigiu 50%, se é um token, fundamento, tal. Se ele corrige 50%, se essa é a minha estratégia de entrada média, de fazer preço médio, coisa e tal, eu não tô nem aí, cara. Eu posto muito no grupo, brincando ali, o memezinho do Mr. Bean no hold da montanha-russa, mas porque pra mim é isso mesmo, cara, assim, fudeu, todo mundo arrancando os cabelos, o mercado corrigiu 20%, eu não tô nem aí, cara. Eu acho que, assim, é essencial você estudar, você não deve entrar no mercado como o nosso de criptomoedas, que é extremamente volátil, sem você saber minimamente o que você está fazendo e entender o seu perfil psicológico, para você escolher qual a sua estratégia de investimento. Independente se vai ser day trade, se vai ser swing trade, se vai ser hold, não importa. Mas entender o seu perfil psicológico para poder operar. E para isso, você precisa se informar, você precisa de informação, você precisa de base, alicerce, para operar e para entender o seu perfil psicológico. Para entender o seu perfil psicológico, você precisa viver. Precisa operar. E para operar, você precisa de conhecimento, senão você vai fazer besteira. Então, assim, entender seu conhecimento é essencial, entender o seu perfil psicológico é tão essencial quanto para operar, na minha opinião.